Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 9 de março de 2021. Estamos nos reencontrando para esta vivência fraterna que estamos realizando. Júlio César está aqui conosco, Ivete, Tânia, Jane, Célia, são os amigos que todas as noites somam força. E é assim que nós vamos indo, né? Somando forças, é o meio que nós temos. Minha gente, vamos fazer a nossa prece. Hoje é nossa noite de refletirmos sobre o livro dos médiuns, muito importante para nós. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, recaindo sobre nós, fortaleça em nós a fé e a esperança e a caridade que precisamos exercitar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Ivete, boa noite. Laura, boa noite. Mauro, boa noite. Rosângela, boa noite. São amigos que estão conosco e que nos dão muito prazer pela companhia. Terezinha, Sandra, Lilian, todos que estão participando. Brígida também participando conosco neste momento. E a gente só tem a agradecer. Eliane, muito bom estarmos juntos. Nós estamos estudando o livro dos médiuns no capítulo 27. E esse capítulo 27 está tratando das contradições e mistificações que aconteciam, eram objetos de polêmica, né? As pessoas que entendiam que tudo que estava acontecendo na área do fenômeno espírita ou era mistificação e que dentro da filosofia espírita, que são a parte dos ensinos, eles estariam muitas vezes, os médiuns se contradizendo, ou os espíritos via médiuns se contradizendo na sua orientação. Então, meus amigos, nós vimos 4 itens deste capítulo 27, os 4 primeiros itens, que são, nós estamos vendo a parte do item 301, esse item tem 10 subitens, 10 questões, que são as respostas dadas pelos espíritos, mediante aquilo que Kardec ia propondo. Então vamos lá, a questão de número 5 desse item 301, que diz o seguinte: há pessoas que não têm tempo nem aptidão necessárias a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensinam. Então não tem tempo, não tem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que dispõe de tempo para isso, não é todo mundo que tem condição de entendimento profundo dos fenômenos espíritas. Então, estas pessoas, por conta disso, aceitam sem exame aquilo que os espíritos vinham dizendo, aquilo que um diz ou outro diz, enfim, aceita tudo que venha. A questão Kardec vai levantar é essa: mas não há nisso, para elas também, o inconveniente de acreditar em erros? Não é por conta do seu desconhecimento ou do seu pouco conhecimento, não é por conta da sua credulidade, já que não tem embasamento de cultura espírita. Isso não seria para elas um inconveniente, porque estariam acreditando também em coisas erradas que pudessem lhe chegar? E os espíritos respondem então: que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é essencial. Para isso, não há 2 doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer o faço em nome de Alá ou Jeová, porque só há um Deus para o universo. Então, os espíritos, de uma certa maneira, estão dizendo que estas pessoas que não conseguem ter um entendimento profundo dos fenômenos espíritas ou da filosofia espírita, não conseguem ter, por falta de tempo às vezes, ou mesmo de conhecimento ou possibilidades, um estudo maior sobre tudo que a doutrina nos trouxe como base de conhecimento, elas não
estariam sujeitas a serem enganadas e engolirem erros que pudessem trazer se tivessem um comportamento verdadeiramente cristão, um comportamento da prática do bem. Pratiquem o bem, mas não basta somente fazer o bem. É necessário não fazer o mal. Pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é um grande escudo protetor e um grande vínculo com a espiritualidade mais elevada, mais séria, mais adequada. Assim, eles ainda justificam. O bem é sempre o bem. E não importa em nome de quem vão fazer. Qual é a crença daquela pessoa? Deus, Alá, Jeová? Não importa. Deus é um Deus só do universo. Não importa o nome que a gente dê ao Criador. Todos somos filhos do mesmo Criador e fazer o bem em nome daquela nomenclatura dada ao Criador pela sua religião ou pelos seus costumes, não importa, isso não vai fazer diferença. Então, nas entrelinhas, os Espíritos estão nos dizendo que essas contradições, porque é só Deus, ou só Jeová, ou só Alá. Não é só isso. Isso gera contradição, gera briga, gera guerra. Deus é único. Não importa o nome que lhe deem, a nomenclatura que tragam até ele, não vai fazer diferença nenhuma. Então, nós vamos ver na continuidade a questão, o item de número 6, onde Kardec diz: como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Veja que interessante. Espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência, que mostram ser inteligentes, como é que eles podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Bem, nós estamos vendo isso o tempo inteiro. De pessoas que estão aí, compondo a nossa sociedade e que tomam-se por pessoas muito inteligentes, ou pela fala, ou rebuscada, ou uma nomenclatura específica para isso ou aquilo, e vão tendo ideias que não são verdadeiras sobre os fatos. Como é que pode, sendo inteligente, aceitar aquilo que é falso, aquilo que não produz o que é bom? Como pode isso? E os espíritos respondem ali: eles têm as suas doutrinas. Doutrina é todo um corpo de ensinamento que sustenta uma filosofia, uma religião, uma ciência. Então, as pessoas têm pilares de ensinamentos, um corpo de ensinamentos que ela abraçou como verdadeiros e que sustenta as suas ações neste ou naquele caminho. Então, eles têm as suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, porque tem muita gente que se acha, nós sabemos disso, né? Não são, mas se acham, tomam as suas ideias por verdade. E como acontece entre vós. Então, os espíritos ainda dizem que entre nós encarnados isso é comum. Pessoas que verdadeiramente não são bastante adiantados, não têm bastante conhecimento, no entanto se julgam como possuidores de tal e estabelecem aí as mais mirabolantes condições de entendimento de um fato. Fazem um salseiro inteiro e em cima de um fato que ele estabeleceu aquele caminho, quebrando tantas regras já pré-existentes. Não politizando, mas levando para o nosso momento, nós estamos vendo que temos um corpo de doutrina na área política do nosso país chamado Constituição, e estamos vendo criaturas quebrando, montando um outro corpo de doutrina ou trazendo uma outra forma
de julgar, de pensar e de fazer, de agir, que não condiz com o corpo de doutrina original, não condiz com a Constituição. E, no entanto, eles estão trazendo como verdades absolutas e incontestes. Então, dizem os espíritos, e a gente está vendo que esse tipo de criatura que procede assim aqui quando é encarnado, não é porque desencarnou que vai mudar fácil, não. Vai continuar assim. E poderá trazer comunicações via médiums, influenciar o pensamento de médiums com essa condição. Com esta condição. Então, o que é que vai salvar o médium dessa ligação com esse tipo de espírito? É a vida que ele vai levando por outro caminho. O caminho do bem, o caminho da caridade, o caminho de fazer o que é correto, de acordo com a lei de Deus, não com a lei dos homens. Então ele vai agindo e vai se poupando dessa influência. Porque se ele permitir, essas influências ganham corpo, ganham volume com esse médium e passam então a comprometer todo o seu discurso, trazendo inverdades, invencionices, fantasias como verdades incontestes da doutrina espírita. A nossa obrigação como espíritas é sempre, por exemplo, qual é o livro que é a constituição do espiritismo? O Livro dos Espíritos. Se está ali dentro do registro, de acordo e tudo mais que Kardec ainda colocou como adendo nas revistas espíritas de época, nós podemos abraçar. Mas se aquilo não tem respaldo em ponto nenhum, não encontramos notícia disso em lugar algum da base do nosso conhecimento, seja moral, científico, filosófico, religioso, se nós não achamos isso, cuidado, nós podemos estar sendo vítimas de espíritos mistificadores, enganadores. Então é um alerta que o Livro dos Médiuns nos traz, especialmente, já que é um livro dos médiuns, se destina mais à classe que tem atividade mediúnica nos nossos chamados trabalhos mediúnicos, os grupos mediúnicos. Os médiuns precisam estudar mais essa obra e mais as obras da codificação para não se deixarem levar pelo canto da sereia, não se deixarem enganar. É este o cuidado, é esta a intenção desta obra para auxiliar que tenhamos menos dificuldades nas coisas. Vamos para a questão número 7, e todo mundo muito quietinho hoje, que eu estou percebendo aqui, né? Todo mundo só nos boa noites e prestando atenção. Vamos ao item de número 7. Que pensar das doutrinas que só aceitam a comunicação de um espírito, que seria Deus ou Jesus? Sim, existe um grupo chamado divinista, onde eles aceitam só comunicações de criaturas divinizadas, de Deus e da sua corte celeste. E o que pensar, quer dizer, não é um caso de hoje, dos dias atuais, porque Kardec já está perguntando isso lá no século XIX, dizendo que pensar, mas aí era doutrina, né? Algumas doutrinas no mundo que só aceitam comunicação de um espírito, que seria Deus, ou então que seria Jesus. Nada mais poderia trazer a comunicação. E os espíritos respondem: o espírito que ensina deseja dominar e por isso quer impor-se como único. E aí ele diz que ele é Deus mesmo, que ele é Jesus mesmo. E as pessoas, por inocência, por comodismo, por excesso de expressão de religiosidade, as pessoas muitas vezes vão então aceitando aquilo como verdadeiro, tomam como verdadeiro. E a gente vê algumas expressões, né? Jesus só se encontra aqui é a casa de Deus, então lá na outra casa ele não vai, Jesus também não participa de outro lado. São coisas desse jeito que nós ouvimos, nós lemos
Existem outdoors nas ruas com essa expressão. Então, qual é o cuidado? O cuidado é este, que pode por trás disso, no quesito comunicação. No quesito comunicação, não no quesito de um postulado doutrinário. Não é isso, mas é no quesito de haver uma comunicação. Em havendo uma comunicação com essa característica, nós temos que ter cuidado, porque os espíritos alertam que quem assim procede deseja dominar e por isso impor-se como único. Às vezes também nós vemos aqui por exemplo, um espírito protetor, um espírito guia de um grupo mediúnico, de um trabalho mediúnico, de uma casa espírita, e ele não permite comunicação de qualquer outro espírito, é só ele que tem o direito de orientar, é só ele que tem o direito de falar, e mesmo os adeptos daquele grupo só aceitam a fala se for desse porque se não for, para eles não serve. É preciso cuidado, porque cai num campo de fascinação, de obsessão coletiva, tudo nós temos que ter cuidado. Vamos lá, que eu não disse boa noite a um punhado de amigos que estão conosco aqui. Sandra Mariano, Terezinha de Jesus, Rosângela, Laura, Cláudia, Jane, nós já tínhamos dito, Regiane, Edith, seu Antônio. Vamos ver quem mais aqui. Betinha, Edmara, Bete Basílio, vamos ver Divone, Gil, são os amigos. O José e a Maria são os nossos companheiros de Uberaba, que todas as noites estão juntos com a gente. É uma alegria estarmos com os dois sempre aqui, atentos a tudo isso. E é uma honra receber os amigos junto de nós aqui. Vamos então, seguindo com a fala, os questionamentos de Kardec, a orientação dos espíritos sobre isso. Eles então dizem que é preciso que o espírito que assim ensina, ele deseja dominar e por isso é preciso impor-se, ter cuidado. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará bem caro o seu engano. Aquele que está fraudando a comunicação, aquele espírito que está fraudando a comunicação, se fazendo passar por algo que ele não é, ele pagará caro. Nós vamos lembrar o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar o seu nome em vão. Está lá. Há um peso sobre você fazer-se passar por algo que você não é. É fake. E você vai responder no tribunal pelo fake que você está produzindo naquele instante. Essas doutrinas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais amplamente verificados. Então, o orgulho daquela criatura vai cair e a doutrina que ele está pregando, uma vai refutar a outra, porque elas não se sustentam diante de fatos que vão surgindo. Não merece exame sério, pois não tem fundamento. Quer dizer, quando nós observarmos algumas novidades, sempre surgem novidades. Então, quando nós observarmos algumas novidades no caminho, novidades que se apresentam, né, como algo tão fantástico, maravilhoso, gente, é só ter cuidado. Não vá com muita sede ao pote. Corre o risco de se afogar sim, num pote d'água. Vai devagar, observa, dá um tempo para poder entender isto. Uma pessoa, e ela é por desconhecimento, conversando comigo, estava numa situação difícil, aflitiva para ela, e procurou ajuda. E ela disse que uma pessoa espírita, ela não é espírita, não tem conhecimento, então ela disse que uma pessoa espírita a convidou para um trabalho de xamanismo. Se eu já ouvi falar? Já, claro que já ouvi falar. Tem algo a ver com o espiritismo? Não. Tem a ver com o espiritualismo, tem a ver com toda essa parte holística que vem sendo
estudada, criada, trazida até nós no nosso mundo contemporâneo. Mas não é espiritismo. Não é espiritismo. E diante dessa proposta, então, que ofereceram a ela um trabalho nessas condições, ela foi e lhe deram um chá. Nós sabemos que o Santo Daime é um dos chás usados nessas experiências de desdobramento da consciência. É alucinógeno, vai providenciar isso. E que ela foi e ela narrou tudo o que aconteceu para mim. Eu só fiz questão de dizer a ela, falei, olha, você foi, era sua amiga, você se sujeitou a isso, mas isso não tem a ver com o espiritismo, não é uma prática do espiritismo, não é uma prática do espiritismo. Com o nome, o juiz está dizendo, você lida mais com as forças da terra. Sim, as forças telúricas estão aí, as energias materiais mais próximas de nós, mas daí eles vão acrescentando outros sabores na história, outros sabores. Não tem a ver com o espiritismo. O espiritismo é lucidez. Nós não precisamos de qualquer coisa para um desdobramento de consciência, a não ser uma oração, uma quietude interior, uma mentalização, apenas isso. Não usa artifício algum para provocar isso. Não usa. Então, cuidado, até porque, mediante qualquer coisa que é ingerida, olha aqui na casa espírita, nós temos um cuidado extremo até com a condição de água magnetizada. Porque ela poderia ser encaixada como uma medicina ilegal. E nós sermos taxados aí de estarmos numa prática que não nos compete por causa de um copo d'água. Imagine se usássemos outras coisas. Então, cuidado, porque nós não sabemos o resultado disso no corpo de cada pessoa. E podemos desencadear uma série de problemas físicos e psicológicos por conta desses elementos que são oferecidos e que nem sempre, na maioria das vezes, não vão resolver os problemas que ela está trazendo. Não vão. Porque simplesmente ela poderá trazer aquilo à tona, visualizar lá um quadro em que o seu psiquismo está preso, está contido, mas se isso não for trabalhado, não for olhado com atenção, não for seguido por alguém que possa conduzir o desvendar desse mistério, a libertação dessa consciência, vai servir mais para agravar o fato. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que chega até nós para abraçarmos como uma condição fantástica. Cuidado, apenas isso, apenas isso. Olha, não vai fazer mal para a gente ter um pouquinho mais de calma. Não vai fazer mal para ninguém. Então, continua o mundo espiritual e essa resposta toda, essa pergunta, quem está trazendo, registrado aí no livro dos médiuns, é o Espírito da Verdade, que é aquele que chefia toda esta chegada dos ensinamentos. Pode ver que o Evangelho, a introdução aí do Evangelho, a participação do Espírito da Verdade, e que em vários pontos do livro dos Espíritos está lá o Espírito da Verdade, nas obras todas o Espírito da Verdade é presente. Então ele diz, o Espírito da Verdade, quem está respondendo, dizendo, olha, não merecem exame sério, quando já de cara essas coisas dizem, mas isso é um absurdo, pois não tem fundamento. A razão diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Olhamos a raiz. De onde está vindo essa informação? Qual é a condição dessa pessoa que está trazendo isso até mim? Qual é o comportamento moral dessa pessoa na vida? Não é lá dentro da casa espírita, porque lá dentro é fácil ser espírita. Todo mundo muito educado, muito verniz, aquela consciência religiosa de lugar sagrado, todo mundo falando manso. E do portão para fora, como é que é a vida?
Nós não somos espíritas nem médiums somente dentro da casa espírita. Nós somos espíritas e médiums fora da casa espírita, 24 horas por dia. Então precisamos olhar isso tudo para ver de onde está vindo essa ideia, qual é a fonte. De uma fonte boa, vem coisas boas. De uma fonte má, vem coisas más, como diz o Espírito da Verdade. A diversidade das comunicações é a prova patente da diversidade da sua origem. O que é que está dizendo? São tantas comunicações diferentes que provam as fontes diferentes de onde elas estão vindo. Então não há um único, ele estava no quesito de ser um único espírito trazendo toda a informação. Se as informações são diferenciadas, não pode ser uma única criatura trazendo todo esse conhecimento, toda essa informação àquele grupo de pessoas, àquele médium, enfim, aqueles que estão ali desejosos de vivenciar aquela experiência. Os espíritos que desejam ser os únicos a se comunicarem se esquece de dizer por que motivo os outros não o poderiam fazer. Não, só eu, a comunicação válida é só minha, só eu, vocês não têm ouvido ao outro. Por quê? Ele esqueceu de dizer o porquê. É uma análise do Espírito da Verdade. Sua negação, esse não pode, é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e consolador. Quando ele nega a participação de outro, quando ele nega que aquele grupo possa aceitar uma outra comunicação, ele está negando o que de mais belo e consolador tem a doutrina. Então ele vai analisar 2 pontos. O primeiro, as relações do mundo invisível com o mundo visível. Não é de um ser invisível com o mundo visível, mas é de um mundo invisível com um mundo visível. Há uma população invisível que pode ter essa relação, inter-relação, intercâmbio com o mundo visível. Não é só daquela criatura. É um mundo inteiro de criaturas. A Cláudia está dizendo, sem contar que alguma informação errada mexe com todo o sentimento da pessoa que foi procurar ajuda. E que é muito sério e é verdadeiro isso. Por isso que nós temos que ter cuidado, ter atenção e ouvir com atenção outras opiniões, buscar fontes fidedignas sobre um assunto para poder levar até alguém. O segundo ponto, que é então a relação dos homens com os entes que lhes são caros, que assim estariam perdidos para eles. Então, se só um espírito pode dar uma comunicação e ele se diz o dono da situação, ou ele se identifica como Jesus, como Deus, e ninguém mais pode se comunicar, e os nossos entes queridos, dos quais queremos notícia, os quais desejam se aproximar de nós, trazer algum sinal da sua presença, eles não têm o mesmo direito? Eles não podem fazer isso? Esta é a análise, então, que faz o Espírito da Verdade. São essas relações, ou seja, a relação de um mundo visível com um mundo invisível, a relação dos homens aqui encarnados com os homens, seus queridos desencarnados, são essas relações que identificam o homem com o seu futuro, esse futuro na desencarnação. São os nossos entes queridos que vão falar deles, são os espíritos que estão no mundo espiritual que podem contar para nós da sua vida, das suas peripécias, do seu trabalho, do seu sofrimento, da sua alegria. É dali que vem a informação para nós, dizendo, olha, a vida continua, eu estou assim agora, aqui transcorre desse jeito, então você cuide melhor da sua vida na Terra para poder desencarnar em paz e ter direito a uma vida mais tranquila. Eles nos preparam para o futuro. E isso os destacam do mundo material. Porque eles não estão preocupados em nos ajudar aqui na vida material, a não ser, nesse sentido, orientação para fazermos escolhas mais felizes, para vivermos melhor. Mas eles estão muito interessados em que nós verdadeiramente estejamos bem, para frente, na nossa desencarnação, nos momentos em que precisarmos da paz, da tranquilidade. Suprimi-las
não ter mais as comunicações, não ter mais essas informações, seria mergulhar na dúvida, que é o seu tormento, seria alimentar o seu egoísmo. Então, suprimir qualquer contato não seria legal, não seria bom. Esses espíritos, a cada passo injustificáveis, e trazendo contradições, provas de sua ignorância, esses que se dizem os orientadores, aqueles que se dizem os capacitados e que somente eles têm consigo a verdade. Então, esses espíritos estão ali constantemente caindo em contradição, trazendo as provas de sua ignorância, porque só esse procedimento já é um testemunho disso, a respeito das coisas mais evidentes, sinais seguros da sua inferioridade. Então, quando percebermos este comportamento de um espírito para com um grupo de pessoas, para com um grupo de médiuns, vamos ter cuidado, porque isso é um sinônimo da inferioridade que ele está portador. E o item de número 8, ainda dentro desse contradições e mistificações. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais chocantes é relativa à reencarnação. Então, Kardec vai levantar um ponto que, para a doutrina espírita, é um dogma, ou seja, é um postulado que é um dos pilares da filosofia espírita, a questão reencarnatória. O espiritismo aceita, estuda, discute, analisa reencarnação enquanto fenômeno biológico, lei natural da vida. E aqui ele diz assim, de todas as contradições, Kardec observava já naquela época, havia uma mais gritante, que era a questão reencarnatória. Se a reencarnação, dizia Kardec, é uma necessidade da vida espírita, o espírito precisa reencarnar várias vezes, como nem todos os espíritos a ensinam? Se é uma necessidade de todos, como é que pode espíritos não ensinarem, não dizerem que é uma realidade, não explicarem o fato? E aí o Espírito da Verdade responde: não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente? Ele não tem uma dimensão do passado e nem do futuro. O olhar está centrado naquele momento, na existência presente. Como acontece com muitos homens na Terra, você não sabe disso? Que muitos homens verdadeiramente só se ocupam do presente? Nós sabemos que a reencarnação, se não me falha a memória, no século V, ela foi alvo de estudo daqueles reis primeiros, onde já se iniciava o catolicismo na face da terra, e que uma rainha, ela simplesmente, porque a reencarnação sempre foi assim, um conhecimento humano, natural, embora com nomes diferentes, né? Muitas vezes, nós vamos ver que no próprio judaísmo, ela vem com o nome de ressurreição. E no espiritismo, ressurreição e reencarnação demonstram dois fenômenos diferentes entre si, embora ambos falando da vivência após a desencarnação, após a morte. Um é a possibilidade de ressurgir no mundo espiritual, após a morte do corpo físico. E o outro é a possibilidade de voltar ao corpo físico após viver um período no mundo espiritual. São dois fenômenos que se completam, que se apresentam diante de nós, ambos com a intenção de propiciar evolução ao espírito, ambos dentro da mecânica. Mas com o nome ressurreição, à época de Jesus, os homens entendiam aquilo que hoje chamamos de reencarnação. Senão a gente pode observar, Jesus, quando ele está orando no monte, e os seus discípulos estão ali ao pé do monte, fazendo a vigília, onde
ele se mostrou, ele se transformou, né? O perispírito se tornou iluminado e ao seu lado os próprios discípulos puderam ver Elias e Moisés. Então eram 3 figuras naquele morro e eles viram. Quando Jesus desce, Jesus pede que eles não comentem com as outras criaturas aquele fato. Não era o momento de trazer aquele fato em pauta. Mas ele diz para eles nesse instante, olhando para eles, eles dizem: quem dizem os homens que eu sou? E um deles diz assim: é um dos nossos profetas, Elias, Jeremias. Então veja que pela fala deles, isso é registrado na Bíblia, pela fala deles de que Jesus seria um dos profetas, e esses profetas viveram 500, 600 anos antes dele, não poderia ser o mesmo com 500, 600 anos em vida num corpo físico. Seria aquele profeta num novo corpo físico. É a reencarnação. Mas eles dizem: talvez seja Elias ou Isaías que foi ressuscitado. Era a expressão. Não havia reencarnado, havia ressuscitado. Elias já veio e vocês nem perceberam. Então ele está dizendo que Elias já havia se apresentado a eles num outro corpo e eles não tinham percebido. Já tinha reencarnado entre eles e eles não tinham percebido. E na Bíblia conta. E ele falava de João, o Batista, que teria sido Elias. Então Jesus está mostrando 2 reencarnações de um mesmo espírito. Como Elias, um profeta antigo, e como João, um contemporâneo de Jesus. Seu primo e contemporâneo de Jesus. Então o fenômeno está ali, embora com o nome de ressurreição. E aí, ele pergunta a Pedro: e você, o que você acha que eu sou, né? Quem eu sou? Pedro é inspirado, porque ele diz: tu és o Filho de Deus vivo. Então não importa quem foi ou quem será, importa quem ele era em essência, o espírito que habitava o corpo que eles conheciam como Jesus, filho de Maria e de José. Ele era o Filho de Deus vivo, como todos nós somos, filhos de Deus vivo. Não importa os nossos RGs do passado, né? E nem os que virão no futuro. Nós somos os filhos de Deus vivos, aqui, aproveitando a oportunidade reencarnatória que está nos sendo concedida. Mas era difícil, porque Nicodemos procura Jesus e diz assim: mestre, como é que eu posso entrar no reino dos céus? É preciso nascer de novo. Mas mestre, como é que eu vou, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe? E o que Jesus diz a ele? Se você não sabe das coisas da terra, porque a reencarnação é a lei biológica, necessidade da nossa experiência terrena, se você não sabe das coisas da terra, como é que eu vou te falar das coisas dos céus? Não tinha como. E Nicodemos era um homem da lei, do conhecimento. E vejam, então é por isso que o Espírito da Verdade fala da reencarnação o seguinte: de que muitos não têm essa visão, não têm esse conhecimento. Ele diz: não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão todas limitadas ao presente, quer dizer, a uma única existência, pessoas que acham que morreu e acabou, e que nunca existiu antes de ter nascido aqui. A vida para ele começou no berço e vai terminar no túmulo. É o que ele entende. Ele não entende mais do que isso. Pensam que a sua situação deve durar para sempre. Não enxergam além do círculo de suas percepções imediatas e não se perguntam de onde vêm e para onde vão. E essa é uma das perguntas básicas da filosofia espírita. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? É pergunta da filosofia espírita básica. É por aí que tudo foi se desenrolando por causa desse questionamento. Mas existem pessoas que não pensam.
Eu não sei o que ela pensa a vida é isso mesmo, são esses dias, dias de 24 horas que nós estamos em sequência um do outro, com uma mesmice, uma repetição dos fatos, e o tempo está passando e vai chegar o momento final e tudo se acaba. Que sentido teria se fosse apenas isso? Esta vivência entre o berço e o túmulo. Não teria sentido. Não teria sentido ser bom, não teria sentido fazer o bem, não teria sentido se preparar tanto, não teria sentido, porque tudo se acabaria no túmulo. Então posso transgredir, posso fazer tudo errado, porque tudo vai se acabar ali mesmo. Qual é a vantagem em fazer diferente? Então nós vemos, o Espírito da Verdade continua dizendo, apesar disso, estão sujeitos à lei da necessidade. Queiram ou não queiram, acreditem ou não acreditem, a mecânica da vida é essa e vão passar por isso. Já viveram antes, estão aqui agora, viverão depois. Vão continuar. Queiram ou não queiram, aceite ou não aceite, goste ou não goste. Faz parte da dinâmica da vida do Espírito, da evolução do Espírito. A reencarnação é para eles uma necessidade, em que não pensam enquanto ela não chega. Não, eles não estão nem aí, não estão se ocupando dessa necessidade. Às vezes, nas obras de André Luiz ou outras, a gente lê o trabalho que eles têm para convencer um espírito dessa necessidade, para ele refazer os enganos, para ele se melhorar, para desenvolver virtudes, até que ele seja convencido a reencarnar. E aí que ele vai se preparar para isso. Ele tem que ser convencido muitas vezes, enquanto outros imediatamente já pensam, Senhor, se eu puder me manda de volta, para que eu continue o que eu estava fazendo, para que eu possa de alguma forma aplicar o que eu já aprendi, de algum jeito dar continuidade. Alguns são lúcidos para esse vai e vem da alma, embarques e desembarques no trem da vida. Outros não são lúcidos para isso. Sabem que os espíritos progridem, mas de que maneira? Não pensam, não raciocinam. Isso é para eles um problema. Sabem que progride, só não sabem como. Então, relata o Espírito da Verdade. Alguns acreditam num céu de 7 andares e você vai passando por eles. Outro nas esferas de fogo, das estrelas, na esfera dos eleitos, nas esferas das flores. A gente ouve falar o 7º céu da felicidade, né? O 7º céu, como se fossem escalas a que estivéssemos destinados, mas não entendem bem como conquistar isso, como chegar a esses níveis de beleza, tranquilidade, céu dos eleitos. Mas será que Deus seria tão parcial? Criaria alguns como eleitos destinados ao bem-estar, à felicidade, à tranquilidade, e outros para viverem em condições de esfera de fogo infernal? Seria isto o Pai? Não. São descrições que nós vamos achando para estações da alma em evolução. Mas não se entende muito bem, muitos não entendem muito bem como chegar nessas estações ou quem tem direito a esta ou aquela estação. Então vamos à questão de número 9. Ainda o Espírito da Verdade é quem está respondendo todo esse trecho. Concebemos que os espíritos pouco adiantados não possam compreender essa questão. Tá bom. Quem não tem tanto conhecimento, tem dificuldade de entendimento, a gente entende que ele não consiga saber disso. Nós vemos Nicodemos, que era um doutor da lei, que poderia saber e não sabia. Mas ele pergunta. Então, eu compreendo, né, que alguns espíritos que estão desencarnados e que são pouco adiantados, não conseguissem compreender essa situação.
Mas como é que outros espíritos de inferioridade moral e intelectual notórias falam espontaneamente de suas diferentes existências e seu desejo de reencarnar para resgatar o passado? Então ele diz, como é que espíritos de inferioridade moral, criaturas que erraram muito, criminosos, transgrediram leis, extrapolaram todos os limites e bem intelectualizados, eles falam naturalmente de suas diferentes existências, do que ele já viveu, do que ele já fez, do que não fez, e muitos desejam reencarnar para resgatar esse passado, para fazer diferente. Responde o Espírito da Verdade, é necessário levar em conta a prudência dos espíritos na propagação da verdade. Uma luz viva e súbita ofusca e não esclarece. Muitos, se instruídos sobre o fato, conseguiriam entender e clarear o seu pensamento e fazer suas escolhas. E outros, a luz, quando é demais, cega. Ele não conseguiria visualizar nada. Para ele seria muito aquele ensinamento que ele não conseguiria então saber. Eles podem julgar conveniente expandi-la gradualmente, vão ensinando devagarzinho, de acordo com a época, com os lugares e as pessoas. Então, no mundo, quando nós temos tradições religiosas que pensam na possibilidade da vida além da vida e até do retorno à vida material, como nós acabamos de ver a questão no judaísmo, o hinduísmo, a gente vê que o hinduísmo, ele aceita e tem como base, também como dogma do hinduísmo, a reencarnação, numa formatação totalmente diferente, porque como existe na Índia a questão das castas sociais, onde a criatura que nasce dentro de um grupo social, de um nível social, ela não pode passar para o outro nível social, ela não tem esse direito, ela vai estar sempre naquele nível em que ela foi, eles entendem, criada por Deus ali, pelos deuses ali. É só ali que ela pode viver. Então aquele que é um pária, que está fora de qualquer grupo que compõe a escala social da Índia, ele vai ser sempre pária, uma sombra, um nada. Uma criatura que não tem significância para aquele povo. Ele pode reencarnar N vezes, sempre como alguém sem significância. Então é uma visão do fenômeno da reencarnação, mas com essa condição, quer dizer, em que isso ajuda a criatura a evoluir, a mudar, a melhorar, a processar alguma coisa melhor. É só um fenômeno de vai e vem, vai e vem, vai e vem, sempre na mesma posição. Mas é uma ideia que um povo inteiro tem e que a gente respeita, porque é a forma de pensar. Mas é isso que então o Espírito da Verdade diz. Os espíritos, quer dizer, se desencarna, então vamos supor, desencarna alguém que é do hinduísmo, com essa concepção. Desencarna alguém que é do judaísmo, com a outra concepção de poder voltar. Desencarna alguém aqui do espiritismo, com a concepção de mundo espiritual, de volta, trabalho, etc. Cada um vai encontrar exatamente o que o seu psiquismo cria. E ele só vai aceitar viver entre os seus. Ele vai querer estar naquele ponto em que ele viveu. E os espíritos superiores no mundo espiritual são tão caridosos que até separam esses grupos para que eles tenham uma vida própria dentro dos seus conceitos. E aos poucos ele vai aprendendo algo mais até que ele saia do seu gueto. É como viver em guetos, para ele sair e poder então ter compreensão de outras experiências, de outras formas de viver.
os espíritos gradativamente, porque senão ele nem aceitaria conversar sobre o fato. Ele tem que muito devagar ir aprendendo alguma coisa a mais. Por isso, dizem então o Espírito da Verdade, é necessário levar em conta a prudência dos espíritos na propagação da verdade, a conta-gotas. Uma luz viva e súbita ofusca, não esclarece. Eles podem então julgar conveniente expandi-la gradualmente, de acordo com a época, com os lugares e as pessoas. À medida que o tempo passa, à medida que a evolução material se faz, à medida que a ligação com outros povos, outros pontos do mundo se faz, tudo isso colabora para que o conhecimento se amplie. E aí é possível falar de coisas que até então não se cogitava, quando era muito limitada a possibilidade de estar juntos fazendo alguma coisa, não faria alguma coisa diferente. Eu gosto muito, gostei bastante de um filme chamado A Vila, ou Village. A Vila é um filme onde um grupo vive num estilo de vida. Eu não posso contar nada desse filme. Eu quero deixar vocês bem curiosos para assistirem e não posso contar absolutamente nada, porque senão vai estragar tudo. Mas apenas para que a gente observe, a vila significa o viver, nesse viver de grupo social mais restrito. E os acontecimentos que vêm em decorrência desta vida engessada, cercada, restrita das outras pessoas. É muito interessante para que a gente observe como as coisas funcionam e como as coisas podem ir e vão mudando, mas assim vagarosamente, passo a passo, lentamente. Então, os espíritos podem julgar conveniente expandir gradualmente, de acordo com a época. A cada época surge uma novidade, os lugares, os povos mais adiantados e as pessoas que amadurecem. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não tenha sido assinado por certos países, já à época de Kardec. Lembrai-vos de que um país dominado pelo preconceito de cor, com a escravidão enraizada nos costumes, o espiritismo seria repelido pelo simples fato de proclamar a reencarnação. Como eu dizia lá no século V, a rainha não admitia que ela pudesse reencarnar como uma serviçal e que uma serviçal pudesse um dia ser rainha, ocupar o lugar que ela ocupava. Então o que ela pediu que o marido colocasse naquela carta, naquele concílio, que a reencarnação não existia. E a partir daí deixou de ser um ponto estudado dentro da Igreja Católica como um fato natural. Um fato natural. Deixou de ser estudado. Então, o Espírito da Verdade, Zé Kardec, imagine dizer num país, um povo que tem a escravatura, à época, século XIX, ainda essa escravatura em alguns pontos era algo muito sério, o Espiritismo chegar e dizer assim, olha, nós somos todos iguais e existe uma reencarnação e você hoje que está escravo amanhã vai ser senhor e você que é senhor amanhã vai ser escravo para trocar as experiências, para experimentar uma outra forma de vida? Não, o Espiritismo seria banido imediatamente dali, porque não era a forma de pensar daquelas pessoas. Porque a ideia de que o Senhor pudesse tornar-se escravo e vice-versa pareceria monstruosidade. Imagine, até a questão de nascer homem ou mulher, reencarnar como homem ou como mulher, quando se tinha uma ideia de que a mulher não tinha alma e que a mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha direito de ser nada, de ter trabalho fora de casa. Nós vemos Kardec lutando em plena Paris de século XIX por uma jovem que se formara em direito, já era um feito uma mulher estudar,
e que a faculdade de Direito da época não queria dar o diploma a ela porque nunca mulher nenhuma tinha tirado diploma de advogada. E a faculdade não aceitava, não havia nos regulamentos dela algo que dissesse que podia dar um diploma para a mulher. Mas qual foi a alegação que venceu? Que se não havia algo que dizia, que falava que mulher não podia receber diploma, que não dizia que mulher poderia receber diploma, também não havia dizendo que não podia. Então, era justo que ela recebesse diploma, e ela recebeu. A primeira mulher a se formar na Faculdade de Direito em Paris. Mas foi uma guerra. E agora imagine dizer para aqueles homens, aqueles doutores da lei de Paris da época, olha, próxima vocês podem vir mulher e querer fazer faculdade, tirar um diploma e não vão poder. Imagine só. Não seria aceita essa ideia. Não seria discutida esta ideia. Então a gente vê aqui essa questão sendo trazida pelo Espírito da Verdade. Não valeria a pena, diz ele, primeiro divulgar a ideia geral, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Passa uma ideia geral de que a vida continua e depois, a gente pode voltar, a gente vai continuar. Depois os detalhes vêm pelo fim. O Gil dizendo, mas a mulher até hoje rala mais. Faz parte. Faz parte. Os espíritos que estão na veste feminina sabem disso. Faz parte da experiência. São os detalhes. Que o Espírito da Verdade diz, depois a gente conversa os detalhes, tá bom? Agora a gente vai só falar em linguagem geral. E para encerrar esse item de número 9, dizia, sabei que nada se faz sem a permissão de Deus, e que sem um objetivo e frequentemente não consegues penetrar. Se não tiver um objetivo, se não tiver uma atenção, não vamos conseguir entender. Já vos diz que será feita a unidade da crença espírita. A unidade da crença espírita. E a crença espírita é a crença na continuidade da vida. Não estamos falando de estruturas que foram colocadas pelo movimento espírita, mas é a continuidade do existir. Então está ali, já vos diz que será feita a unidade da crença espírita. Tem certeza que ela se fará. Quer dizer, cedo ou tarde, toda essa humanidade vai entender que a vida não acaba no túmulo, que a vida não se limita a essa experiência terrena apenas, tão materialista, As dissidências mais profundas irão se apagando pouco a pouco, à medida que os homens se esclareçam, e desaparecerão por completo, porque essa é a vontade de Deus contra a qual o erro não pode prevalecer. Em tudo, gente, a vontade de Deus é o bem, é o melhor para todos. O erro não vai prevalecer, o erro vai se diluindo, vai se desmanchando, mas a pouco e pouco isso vai acontecendo. Adriana diz, hoje muitos homens ajudam em casa, lavam, varram, cozinham, cuidam dos filhos. Aqui em casa é assim, viu, Adriana? Só tem homens aqui, você sabe disso, que aqui em casa é assim, todos participam. A casa é nossa, a família é nossa, a casa é nossa, a comida que vai para a mesa é nossa. Por que nós não fazemos juntos? Porque nós não nos ajudamos. Então nós precisamos fazer isso para o nosso próprio benefício, para entendermos que todos nós estamos juntos para vencer as nossas limitações particulares, mas também aquelas que dizem respeito ao coletivo que estamos sujeitos a vivenciar. Meus amigos, nossa hora está batendo a porta e nós vamos ainda deixar o item de número 10 para nosso próximo encontro da semana que vem. Hoje queremos muito agradecer a companhia de todos, a alegria de estarmos juntos, de podermos de alguma forma nos contatar, podermos então aproveitar esses momentos de luz que estamos aqui usufruindo. Lembrando, já que estamos falando da necessidade do aprendizado e do lar, a importância do Evangelho no lar. A importância de levarmos conhecimentos
ainda que de forma moderada, para todos aqueles que conosco partilham da vida. E aí nós vamos fazer aquela prece de agradecimento, ação de graças, que nós gostamos de fazer um poema que lembra, né? Abrindo o nosso coração, transforma-se numa prece de gratidão. Porque é isso que temos que ter, gratidão pela oportunidade da vida. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos quando há tantos que não veem a luz. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, sorrir, sonhar, viver quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos. Morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a oferecer e a agradecer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, gratidão pela vida, gratidão pelas experiências que estamos tendo, porque são essas necessárias ao nosso crescimento espiritual. Muita luz a todos, muita luz às consciências dirigentes das nações, para que eles possam tomar as decisões melhores em benefício de todas as criaturas. Muita paz, até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui com a obra Pão Nosso, na nossa lição, creio que é a número 86. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e a paz esteja com todos hoje e sempre.